Olá, caros alunos e alunas! Hoje prosseguiremos com os nossos estudos da disciplina Fundamentos da Educação de Surdos. Espero que todos estejam bem dispostos e dispostas para aprender os conteúdos da aula 2. Bem, então daremos início aos estudos dos conteúdos das unidades 2 e 3 do livro didático. A explanação hoje será um pouco mais densa, visto que trataremos de 2 unidades em uma aula. Por isso é bom ficarem atentos e fazer anotações ao longo da aula para melhor fixação dos conhecimentos. Assim teremos a aula 2, em que serão trabalhadas unidade 2, que fala sobre a legislação e surdez. Nessa unidade abordaremos os direitos linguísticos dos surdos, pontuando algumas legislações e impactos no cenário da educação brasileira para as pessoas surdas. Já na unidade 3, que trata das políticas sociais de educação. Já a unidade 3, políticas sociais e educacionais, da exclusão à inclusão. Nessa unidade serão apontados alguns movimentos sociais e políticos que geraram modelos de exclusão e de inclusão escolar. Iniciaremos, portanto, pela unidade 2, na qual são apresentadas uma série de legislações que fundamentam os direitos linguísticos dos surdos e, consequentemente, respaldam a legitimação da língua de sinais e o atendimento das especificidades dos surdos nos diversos espaços sociais. Como pode ser notado nos estudos da unidade 1 do livro didático, não havia uma legislação que amparasse os direitos linguísticos dos surdos. Ao contrário, nas idades antiga e média, o surdo não possuía direitos de nenhuma ordem. Na idade moderna, eles começaram a ser inseridos em processos educativos, porém o modelo de educação era o oralista, ou seja, o surdo não tinha língua natural como uma forma de expressão oficial. Ao contrário, eram obrigados a assumir a identidade dos ouvintes, pois tinham que aprender a ouvir e a falar a qualquer custo. Caso não conseguissem, eram considerados incapazes, anormais, deficientes, entre outros adjetivos que expressaram um conjunto de equívocos manifestados pelas sociedades da época. Na idade contemporânea, porém, esse cenário começou a ser modificado. Um dos principais marcos legais em prol dos surdos no Brasil foi o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, por meio da Lei nº 10.436 de 2002. Em decorrência da referida legislação, foram instituídos decretos que regulamentam a lei, resoluções, políticas públicas, entre outras ações no sentido de colocar em prática o que as legislações asseguram. Os impactos de legislações e políticas públicas têm o papel de renovar os espaços sociais e trazem à tona a necessidade de exercermos concepções e práticas que valorizem a diversidade. No que se refere à escola, por exemplo, surgiu o modelo de educação inclusiva. Essa proposta traz o bilinguismo como elemento balizador das práticas pedagógicas na escola, o que possibilita mudanças significativas para o surdo. Nesse contexto, vale destacar a Lei nº 9394 de 1996, pela qual foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBN. A essa legislação foi acrescido o artigo 26b, o qual destaca que será garantida às pessoas surdas em todas as etapas e modalidades de educação básica nas redes públicas e privadas de ensino a oferta da língua brasileira de sinais, Libras, na condição de língua nativa das pessoas surdas. Tais prerrogativas legais indicam que as escolas devem se reorganizarem, se reestruturarem, se readequarem às demandas da inclusão de todos na escola. E, no caso do surdo, a acessibilidade é por meio da língua, a qual deve ser respeitada e disseminada. Outra legislação de suma importância é a Lei Federal nº 10.436 de 2002, que oficializa a língua de sinais brasileira como forma de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil. Em decorrência da referida legislação, foi promulgado o Decreto nº 5.626 de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002. Entre outras coisas, o referido decreto determina que a Libras deve ser inserida como disciplina nos currículos das escolas, conforme pode ser notado no artigo 3º.
A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Decreto número 5.626 de 2005. Além disso, o Decreto 5.625 de 2005 recomenda que o professor de Libras deve ser formado em nível superior para atuar nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior. A legislação também determina que os cursos técnicos e de ensino superior direcionados à formação docente e os cursos de fonoaudiologia devem incluir a Libras como disciplina curricular obrigatória. Associado às referidas legislações, é importante frisar a Lei nº 10.098, de 2000, a qual trata da acessibilidade da comunicação, com vistas a uma participação plena dos indivíduos na sociedade. Nesse sentido, em seu artigo 17, a referida lei coloca que a eliminação de barreiras na comunicação e a criação de mecanismos que tornem acessíveis os sistemas de comunicação para garantir o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Berlim Strobel, 2008, página 30. Nesse sentido, é bom lembrarmos também que o intérprete de Libras exerce um papel fundamental para a acessibilidade do surdo em diversos espaços sociais. Além disto, gostaria de sugerir a vocês consultarem o livro didático, especialmente nas páginas 95, 96 e 97, em que a autora expõe uma série de leis, decretos, resoluções, entre outros documentos nacionais e internacionais, que expressam as conquistas e a representatividade de diversos segmentos sociais e culturais, principalmente aqueles que se referem à inclusão das pessoas surdas. Desse modo, recomendo a vocês consultarem esses documentos no livro didático e depois realizarem pesquisas sobre os mesmos em repositórios digitais confiáveis. Vale destacar que a instituição de legislações representa frutos de mobilizações sociais, as quais impulsionam mudanças sociais, culturais e históricas que devem fazer parte, para além dos documentos oficiais, de práticas compromissadas com transformação social em prol do respeito, da valorização e representação das diferenças. Desse modo, a educação inclusiva pode contribuir para um modelo de escola em que é possível acesso e permanência de todos. Para tanto, é necessário um esforço conjunto de professores, gestão, alunos, família, governo, entre outros, com vistas a uma representação de todos no sistema educacional. Chegamos ao fim dos estudos da unidade 2. Faremos uma breve retomada das legislações abordadas. Recapitulação da unidade 2. Entre as legislações apontadas nessa unidade, destacam-se a Lei 9394 de 1996, que instituiu as diretrizes e bases da educação nacional e em seu bojo traz um capítulo específico sobre educação especial e em outro a Libras como disciplina a ser integrada ao currículo escolar. A Lei 10.436 de 2002, que instituiu a Língua Brasileira de Sinais, e o Decreto número 5.626 de 2005, que regulamenta a Lei 10.436 de 2002. Os documentos mencionados, entre outros, são de suma importância para a construção do modelo de educação inclusiva. Para a consolidação dos conteúdos, é muito importante que vocês retomem o material didático disponibilizado, bem como façam leituras de outros textos e das legislações que estão disponibilizadas em sites de domínio público. Estudar legislações não é fácil, demanda muita paciência e concentração, mesmo porque são textos pouco diferentes do que estamos acostumados a ler. Porém, esses documentos que resguardam nossos direitos na sociedade e como futuros docentes é necessário aprender a lê-los, reivindicá-los e materializarmos em nossas práticas profissionais. Bem, agora iniciaremos algumas discussões sobre a unidade 3, na qual falaremos sobre as políticas sociais e educacionais, considerando os processos de exclusão e inclusão sociais. Como já estudamos
em outro momento, sabemos que durante séculos os processos de exclusão das pessoas com deficiência eram constantes e até legitimadas. A partir da mobilização de movimentos sociais, algumas mudanças começaram a despontar em várias partes do mundo, e as pessoas com deficiência passaram a ser vistas como indivíduos normais e como todo mundo com suas diferenças. Nesse sentido, Cavalcante, 2005, página 99, explica que passamos da exclusão total para outras formas de participação que, na época, não representaram o respeito ao direito de ser cidadão. Nessa ótica, podemos interpretar a exclusão como um processo dinâmico de calar grupos sociais, total ou parcialmente. Essa forma disfarçada de exclusão foi sendo imposta de tal modo que abriu espaço para um processo chamado de segregação. Nesse cenário, as pessoas com deficiência passaram a ser toleradas e, desse modo, poderiam sobreviver fisicamente, mas não poderiam participar plenamente da sociedade, ficando restritos ao convívio com seus pares. Cavalcante, 2005, página 99, salienta que seguiu-se a esse movimento a integração que representou um passo adiante nessa caminhada em direção a uma maior participação da sociedade. Nesse momento, ainda se percebia que estar juntos não podia acontecer de forma plena. Os referidos movimentos, quais sejam o de segregação e o de integração, representam, de certo modo, uma forma de reconhecimento e de tolerância com relação às pessoas consideradas deficientes. Porém, nota-se que há uma preocupação em empenhar novas visões sobre esse sujeito. Somente na segunda metade do século XX, as ideias avançaram rumo a uma concepção de inclusão, a qual anuncia o direito de todos participarem da sociedade, a qual, por sua vez, e que deve estar preparada para receber a diversidade de sujeitos que dela sempre estiveram marginalizados. Seguiu-se a educação inclusiva se refere à educação para todos, e não apenas para aqueles que apresentam algum tipo de necessidade especial. A inclusão supõe que sejam oferecidas para todos aqueles que vivem e participam da sociedade condições para superar limitações encontrando novos caminhos. Cavalcante, 2005, página 100. Esse deslocamento de paradigma, ou seja, da exclusão e segregação para a inclusão, teve como principal mola propulsora a Declaração de Salamanca de 1994, a qual foi assinada por vários países em prol do compromisso de adequar a sociedade e receber a todos, de forma plena e qualitativa, considerando todas as demandas e especificidades dos indivíduos. Nessa direção, Cavalcante, 2005, página 100, relata que as recomendações contidas nessa declaração trouxeram para as escolas uma nova forma de combater a discriminação, trazendo para elas responsabilidade extensiva a toda a sociedade. Se antes parecia que a deficiência era um problema individual, agora muda de foco, ou seja, aponta para uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade, tendo na escola um dos seus principais representantes. Percebe-se, assim, que a escola deveria propiciar o acesso e permanência de todas as crianças, independentemente de suas demandas e especificidades, sejam elas físicas, motoras, intelectuais, entre outras que durante muito tempo se constituírem barreiras intransponíveis aos sistemas educacionais. Esse modelo de educação inclusiva é confirmado em 1996, como já dissemos, pela LDB, a qual, em seu capítulo 5, trata da educação especial. Essa preconiza, entre outras coisas, a inserção das pessoas com deficiência, preferencialmente no ensino regular. É importante refletir que, se não forem observadas as prerrogativas legais que indicam as ações a serem adotadas para a efetivação da inclusão escolar, certamente as desigualdades advindas das diferenças serão reproduzidas e a discriminação e marginalização permanecerão inalteradas. Isso implica pensarmos, por exemplo, que se não forem implementadas políticas públicas e práticas sociais que visem a desconstrução de paradigmas que reforçam a segregação, os surdos continuarão sendo vistos sob a ótica patológica de deficientes e, assim, poderão ser excluídos mais uma vez.
É bom lembrarmos também que esse momento pelo qual vocês estão passando, ou seja, de cursar uma graduação Letras Libras, é uma oportunidade de instrumentalizarmos profissionais da educação de conhecimentos que podem e devem gerar práticas inclusivas, mesmo porque nosso foco é educação. Mas não uma educação qualquer. Temos que vislumbrá-la enquanto um processo de aprender a aprender, transformar o mundo em um lugar melhor, mais justo, mais equânime, mais crítico, mais questionador e propulsor de constantes aberturas para as diferenças. Bem, então chegamos ao fim de mais uma unidade. Agora faremos uma breve retomada dos assuntos. Recapitulação da unidade 3, Políticas Sociais e Educacionais da Exclusão à Inclusão. Nessa unidade foram destacados alguns termos importantes que nortearam e norteiam as políticas públicas educacionais, entre eles exclusão total, exclusão parcial, segregação e inclusão educacional. A exclusão total, na verdade, antecede as iniciativas de políticas relacionadas às pessoas com deficiência, indicando, portanto, a inexistência de políticas sociais e a total marginalização desse público. A exclusão parcial, aliada à segregação, são expressões de uma falsa benevolência, uma falsa aceitação das pessoas com deficiência, as quais tinham o direito de sobreviver, mas não de viver plenamente na sociedade. A inclusão, por sua vez, traz uma proposta de reestruturação social para receber plenamente a todos, de modo a propiciar acessibilidade em suas demandas e especificidades, e a partir de uma concepção de reconhecimento, valorização e representação das diferenças e desconstrução de desigualdades e discriminações, possibilitar uma sociedade inclusiva. Espero que a aula tenha contribuído para ampliar a compreensão do conteúdo do livro didático e instigar reflexões críticas sobre as legislações e políticas direcionadas à comunidade surda. Agora, realizaremos as atividades de aprendizagem referentes à aula 2. Atividade de aprendizagem. Aponte as legislações mencionadas nessa aula que contribuem para a construção da proposta de educação inclusiva de modo geral e quais legislações específicas demonstram conquistas importantes para a comunidade surda e por quê. Abraço a todos e todas e até a próxima videoaula.